Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para que possa te edificar, te fortalecer, como assim ela também já tem me edificado. Então vamos orar para a gente iniciar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta oportunidade em Tua presença. Muito obrigada, ó Pai, pelos Teus feitos. Eu peço que o Senhor esteja na direção desse vídeo e que ele chegue aonde o Senhor permitir e que fale a todos os corações, ó Pai, que vejam esse vídeo, que traga respostas, que traga cura, que traga, ó Pai, forças, ó Pai, porque o Senhor conhece os corações de quem vai estar vendo este vídeo e as necessidades, Pai. Vá de encontro a cada um deles no nome santo de Jesus. Amém. Hoje eu vou falar sobre Pedro. Pedro, ele trouxe pra gente várias lições, né? Tanto quanto ele negou Jesus, como após isso ele viveu uma vida com Jesus. Ele escolheu viver uma vida diferente, porque a gente pode errar, nós podemos cometer erro, porque a palavra de Deus fala, né, que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas quando eu reconheço, que o primeiro passo é eu reconhecer que eu errei, que eu pequei perante o Senhor, eu reconheço, eu peço perdão e eu escolho não cometer mais aquele erro e não mais voltar naquele passado, em diante, eu vivo uma nova vida, uma nova história que Deus escreve para mim. Foi o que Pedro fez. Pedro errou. Porém, Pedro, a partir do momento que ele teve uma nova chance, ele agarrou com todas as forças e ele mostrou para Jesus que valeu a pena ele ter perdoado, e Pedro teve uma nova vida. Pedro dedicou sua vida a pregar o evangelho, independente das circunstâncias. Pedro decidiu viver Cristo, não apenas falar que era um discípulo, um apóstolo de Cristo, alguém que seguia Cristo, como muitas vezes nós ou muitos crentes fazem. Eu sou crente, mas não vive Cristo, entende? Então, assim, Pedro, ele trouxe muita lição. Uma passagem de Pedro que Deus me despertou a trazer hoje é aqui em Atos, capítulo 12, onde estavam vivendo uma perseguição muito grande os cristãos. Estavam vivendo muita perseguição, estava tendo realmente uma dificuldade para pregar o evangelho de Cristo. E ali Herodes, que era o rei local, prendeu Pedro. E a gente pode ver nessa passagem um agir muito grande de Deus, o qual Deus traz hoje para as nossas vidas, pois não importa a sua situação, não importa o que você esteja vivendo, aos seus olhos você vai falar assim: Thalita, não tem jeito, ai, o meu marido não muda, o meu filho está nas drogas, essa situação na minha casa, a minha situação financeira, seja qual for o seu problema, quando você decidir permitir Deus entrar na sua causa e Deus resolver o seu problema, aí você vai sentir as coisas mudarem. E as coisas não são da forma que a gente quer, não são do jeito que a gente quer e nem no tempo que a gente quer. Porque todos os processos que a gente passa, o Senhor tem um propósito. Ele quer nos tratar, nos moldar e nos mostrar uma nova história, nos mostrar uma nova situação, nos preparar para receber algo novo. Às vezes você está para receber uma bênção, mas o Senhor já vê que se você receber, você não vai aguentar. Ou você vai desistir, ou você vai parar. Então Ele prefere esperar, te preparar, te moldar para você receber aquela bênção que Ele tem para você. Os olhos do Senhor nunca se fecham. Os olhos do Senhor estão atentos a todo momento. Aqui, Pedro, ele estava preso. Fala aqui no versículo 4, capítulo 12, versículo 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a
4 escoltas. Ele tinha 4 escoltas nele. E 4 soldados de cada uma, para o guardarem, tencionando a prendê-lo ao povo depois da Páscoa. Ali era a época da Páscoa, estava na época de pães de asmos. Então ele falou assim: eu vou prender Pedro depois da Páscoa, para não, às vezes, com medo do povo se revoltar, alguma coisa assim, ele ia julgá-lo, né? Então ele deixou Pedro preso ali. 4 escoltas, quer dizer que estava assim, uma distância muito grande. Tinha 4, ele estava na 4ª prisão, né? Então ainda tinha 3 na frente dele. Então ele falou assim: ele vai ficar muito bem guardado. Não tem como ele fugir, nem tem como ele sair. Ele estava acorrentado e estava com guardas, estava atrás de mais 3 celas, né? Então assim, era algo impossível de acontecer. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Tanto Pedro quanto a igreja intercedia. Clamavam por um mesmo propósito, que era a libertação de Pedro. Que era para Deus estar ali cuidando de Pedro, que era para Deus estar ali fazendo um mover. Sabe? Tem algumas vezes nas nossas vidas que a gente precisa pedir ajuda. Que a gente precisa falar assim: me ajuda em oração. Não é assim, ó, 6 horas por mim, não. Aí você manda alguém orar e você mesmo não ora. Não. Me ajude em oração. Eu estou fraco. Tá difícil. Moisés trouxe um legado maravilhoso para as nossas vidas. Moisés, ele direcionou um povo imenso, foi um grande líder. Moisés foi considerado amigo íntimo de Deus. E Moisés precisou de ajuda. Moisés, ele recebeu instruções para delegar funções para outras pessoas ajudarem ele a conduzir o povo à terra prometida. Nós também precisamos de ajuda. O Senhor levanta pessoas para nos ajudar. Mas tem vezes que nós escolhemos viver nossas lutas. Eu vou viver sozinha, só eu e Deus sabe de todas as coisas. Mas tem batalha que só você sozinha você não vai conseguir. Busque pessoas que estejam num nível espiritual igual ou maior que o seu. Me ajude em oração. Seja humilde. Eu preciso resolver essa situação, mas eu não estou conseguindo sozinha. Sozinha que eu falo, não é porque você está sozinha ou sozinho, porque Deus está com você todo instante. Mas aqui a igreja intercedia junto com Pedro. Pedro parou de orar? Não, Pedro estava o tempo todo orando lá na prisão. E a igreja também estava intercedendo para a mesma coisa. E o Senhor ouve o clamor do seu povo. Por muitas vezes lá no deserto o povo clamava. E o Senhor falava: eu vou ouvir o clamor do meu povo e vou atender. Aqui mais adiante fala: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardando o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Gente, a gente serve um Deus que quebra cadeias, que destrói muralhas, que cura cego, que faz coxo andar, que ressuscita mortos e que ressuscitou entre os mortos. Qual é o seu problema diante deste Deus? A palavra de Deus fala que a gente pede e não recebe porque não sabe pedir. Homens de pequena fé, você precisa exercitar a sua fé no Senhor. Porque as coisas às vezes não andam, às vezes não acontecem, porque você está depositando a sua fé na sua força, no seu eu.
eu não aguento mais. Tudo bem. Coloca o seu joelho no chão. Senhor, eu não aguento mais. Renova as minhas forças, porque eu sei que as minhas forças, se vierem do Senhor, eu serei mais forte. Mas se você continuar lutando com as suas próprias mãos, dando os seus jeitos, nada vai se resolver. Você vai continuar falando igual popularmente, dando murro em ponto de faca e se ferindo, se desiludindo. Não é simplesmente eu confio em Deus. Não é simplesmente eu acredito em Deus. É sim viver. Eu acredito em Deus. Viver diante de situações e você não murmurar. E você não desacreditar, porque você serve e acredita num Deus que é acima de todas as coisas. Então, deposita sua confiança nesse Deus. Comece a agir de forma diferente. O outro está tentando te atingir, ajoelhe e ore por ele. Não critica ele não, porque ele não sabe o que faz. O Senhor lá na cruz, ele fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só, eles estavam chicoteando, batendo, martirizando, matando Jesus. E o Senhor, com a sua infinita graça e misericórdia, ainda pede para o Pai os perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Se você tem a sabedoria de Deus, use ela e pare de agir com as suas próprias mãos. Deus tem muito mais para a sua vida. Pedro orou, a igreja orou, e Pedro foi liberto da cadeia. Ore com fé e acredite na sua vitória. Algo muito impossível aos seus olhos? Senhor, para mim é impossível. Para mim essa causa parece que não tem mais jeito, mas eu sei que para o Senhor é possível. A sua boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Você pode escolher para que você vai usar ela. Que você use para abençoar e profetizar grandes coisas na sua vida, no poder do nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, o seu lar, a sua família. Se puder, compartilhe o vídeo para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. No nome de Jesus, muito obrigada pela tua presença aqui e que Deus possa estar habitando no seu lar, habitando na sua vida, te dando discernimento, sabedoria para usar as estratégias, as armas dos céus para vencer a sua batalha. Em nome de Jesus, grande beijo.